como é que vocês estão? Seja bem-vindo à nossa aula do sexto tempo. O meu nome é Igor Chicoletti e eu sou seu professor de matemática. O meu sinal na comunidade surda é este. Esse projeto é uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Na aula de hoje, nós veremos sobre retas paralelas e perpendiculares. Mas a pergunta que não quer calar é: e aí, vamos aprender? Ei, vou falar uns conceitos iniciais, hein? Me acompanha. São 3 os conceitos que eu quero que você anote no seu caderno. O primeiro é ponto. Ele não tem dimensão e não tem uma forma. E geralmente ele é utilizado para localização. O outro que você vai anotar no seu caderno são as retas, que ela pode ser representada como um conjunto de pontos um ao lado do outro. Ou melhor, pontos justapostos. E mais um conceito, o plano, que nada mais é do que retas justapostas, ou seja, uma reta ao lado da outra. Fiz um teletransporte aqui, hein? Vim pelo outro lado da câmera. Tem umas informações sobre a reta aí. Ainda há pouco falamos que ela é uma sequência de pontos justapostos, certo? Mas anota agora que nós temos a reta, o segmento de reta e a semi-reta. A reta, ela é um segmento em uma direção. Ela não tem começo nem fim, é infinita. Que nem essa que está cortando a tela aqui. Não sei onde começa nem onde termina. Tá vendo? Ó, para ali, lá para o outro lado, não sei. Quando eu tenho um segmento de reta, eu vou pegar toda essa reta que é infinita e eu vou delimitar onde começa e aonde termina. Por exemplo, um segmento de reta do ponto A até um ponto B. Aí eu tenho um segmento de reta. E a semi-reta? Na matemática, semi quer dizer metade. Bom, se semi é metade, reta é algo infinito, então semi-reta é como se fosse a metade de algo infinito? Não é bem assim não, mas foi até que uma boa linha de raciocínio. O segmento de reta, ele tem um ponto de começo, mas um ponto de fim ele não tem. Ele está numa única direção. Por exemplo, aquela reta que inicialmente estava cortando a tela, eu posso dizer que ela começa aqui no ponto A e segue infinitamente nessa direção e nesse sentido. Vamos agora para a TV interativa que eu vou te mostrar alguma comparação, alguns pontos de encontro entre as retas. Olha aqui minha canetinha. Nosso primeiro exemplo são as retas paralelas. Nossa senhora, como são as retas paralelas? Vamos trabalhar com segmentos de reta, tá? Melhor falando. Olha aqui, ó. Meu primeiro segmento de reta, ele tem uma medida AB, certo? Quando esse mesmo segmento de reta, em comparação a outro, ele está desta forma, e eu vou já te explicar que forma é esta, eu posso dizer que eles estão paralelos. Mas tem que escrever alguma coisa. Não basta eu falar quando estiver assim. Percebam o seguinte, se o segmento de reta CD, o de azul, fosse continuar, ele seguiria infinitamente nessa direção e sentido, certo? Assim como, se o vermelho fosse continuar, ele também... Não tá o melhor pontilhado, né, gente? Ele também seguiria nesse sentido. De modo que, em nenhum momento, eles se encontrariam. Deixa eu dar uma apagada nisso daqui, né? Então, eu posso dizer que as retas, elas são paralelas, anota aí, quando não há nenhum ponto em comum. Ó, vamos lá. Quando não há nenhum, coloca até em caixa alta, ó, nenhum ponto em comum. Anotou? Temos mais algumas para vermos. Vamos lá. E as concorrentes? Você sabe como elas se comportam? Desenha aí no teu caderno como é que tu acha que sejam as concorrentes. Me acompanha aqui na TV Interativa. Ó, vamos lá.
tem um segmento de reta que ele vai do ponto A até o ponto B, tá? E ainda há pouco nós vimos paralelas. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar um outro segmento de reta da seguinte maneira. O segmento de reta CD. Tem o segmento de reta CD. Percebam que está um pouco diferente do nosso exemplo anterior, certo? Vou até colocar ele aqui na tela, olha aí. Olha como é que estavam as nossas retas AB e CD. Nenhum ponto se encontrava, né? Nenhum ponto em comum. Olha agora como eu coloquei. Aqui conseguimos perceber claramente que elas se encontram nesse ponto, certo? Elas se cortaram. Então eu posso dizer que as retas concorrentes, elas têm um único ponto em comum. Anota aí. Possuem um único ponto em comum. Certo? Então, até agora, nós já vimos as retas paralelas e as retas concorrentes. As paralelas não possuem nenhum ponto em comum. As concorrentes, um único ponto. Vamos continuar? Me acompanha aqui de novo, mais uma vez, na nossa TV interativa. Agora as perpendiculares. Meu Deus do céu, tá começando a ficar muito difícil, tem muitos nomes. Calma, calma. Vou colocar mais uma vez, coloca aqui pro cantinho, a minha reta, ou melhor, meu segmento de reta AB. Pronto, segmento de reta AB. E eu vou colocar agora um outro segmento de reta. E ele vai estar exatamente desta forma. Olha aí, esse é meu segmento de reta CD. Vamos comparar rapidinho com o exemplo anterior? O exemplo anterior, eu tô vendo que eles têm um ponto em comum aqui. Cara, mas as perpendiculares também têm um ponto em comum, certo? Olha aqui. Aqui no meio elas estão se encontrando. Então o que que faz elas serem diferentes? Eu posso dizer que esse exemplo que está aqui na tela, eles são concorrentes? Pode, né? Estão se encontrando em um único ponto. Mas quando estão da forma que apresentam um ângulo de 90 graus, que é justamente um ângulo reto, 90 graus, até colocar aqui, né? Para quem não lembra, 90 graus. Quando isso acontece, ela é concorrente, só que ela leva esse nome que está aí na tua tela. Ela vai ser perpendicular, quando as retas formam um ângulo de 90 graus entre si. Olha aí, ó. Anota. Formam um ângulo... Não vou colocar ângulo de 90 graus, não. Vamos praticar os nomes. Um ângulo reto entre si. Notou? Vai colocando. Anota também a diferença entre elas, tá? E aí? Tá entendendo a diferença, né? São vários nomes, mas não é tão difícil assim quanto você pensava. Já vimos 3 exemplos. As paralelas não têm ponto nenhum em comum. Nós já vimos as concorrentes, que vão ter um único ponto em comum. E acabamos de ver as perpendiculares, que apesar de ter um ponto em comum também, elas devem formar um ângulo reto, que é justamente um ângulo de 90 graus, hein? Mais um exemplo, vai, me acompanha aí. Tá quase acabando. Bora aqui para a TV interativa. O próximo exemplo são as retas coincidentes. Meu Deus do céu, é cada nome. Quando eu tinha as paralelas, nenhum ponto era em comum. As concorrentes e as perpendiculares tinham um único ponto em comum. E as coincidentes? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho, aqui ó, o segmento de reta AB. E agora eu vou colocar o segmento de reta CD. Tá, dá para passar. Vocês estão vendo que está bem em cima do segmento AB. Tem o segmento CD. Então, o que isso quer dizer? Que todos os pontos das retas coincidentes estão em comum. Em outras palavras mais simples, eu posso dizer que uma reta, ou um segmento de reta, está em cima do outro. Mas vamos anotar da seguinte maneira. Quando, agora de vermelho, em caixa alta, todos os pontos são comuns às duas retas. Quando todos
os pontos são comuns. Falei quase umas 4 vezes aqui, né? Espero que você tenha anotado e entendido. E esses daqui foram os 4 exemplos que eu tinha para te mostrar. Paralelas, concorrentes, perpendiculares e agora as coincidentes. Anota e desenha no teu caderno. Temos aqui uma brincadeira muito clássica, que é o pega-varetas. E olha como é que ficou a disposição das varetinhas aí. Nós temos elas bem coloridas. Vamos analisar com o conteúdo que acabamos de ver na nossa aula. Ó, a vareta azul e a verde, elas são paralelas uma à outra. Deixa eu ver aqui. Olha aí, a amarela e a roxa. Elas formam um ângulo de 90 graus ali, hein? Então elas são perpendiculares, certo, né? E coincidente, será que tem alguma? Nesse caso não, porque coincidente é quando uma reta ela tem todos os pontos em comum com outra. E nesse caso aí, nenhuma varetinha ficou em cima da outra, né? Deixa eu ver... nós temos as concorrentes, certo? Temos várias situações de retas concorrentes aí, mas eu vou falar uma e as outras você vai anotando aí no seu caderno. Ó, por exemplo, a vareta vermelha e azul. Tá vendo que elas têm um ponto em comum? Então elas são concorrentes. Legal, né? Agora que nós já vimos as retas paralelas, concorrentes, coincidentes, né? Todos os 4 modelos que eu tinha para te apresentar, eu quero te convidar para mais um momento da nossa aula. E aí, vamos exercitar? Trouxe aqui algumas questões bem interessantes para você. Aqui na questão 1, ela vai intensificar os 4 modelos de encontro de retas. Me acompanha aqui que eu vou ler para você. Vamos lá. Questão 1. Super ensino. Observe as retas R e S a seguir. É correto afirmar que elas são: letra A, coincidentes. Letra B, concorrentes. Letra C, perpendiculares. Letra D, paralelas. E aí, o que você marcaria? Vou deixar um tempo aí na tela para você poder responder. Aproveita e não só responde, como coloca um exemplo de cada alternativa. Daqui a pouco a gente conversa e resolve essa questão. Tempo na tela!
E aí, o que você achou da nossa primeira questão? Tranquila ou puxou um pouco? A questão 2 está bem colorida, está bem bonita, diga-se de passagem. Olha como é que ela tá. Ó, vou ler. Super ensino. Considere os pares de retas a seguir. Nós temos o par da cor azul, que são as retas R e S, os pares da cor verde, que são a G e H, os pares das retas M e N, as de laranja, e as de amarelo, V e U. Aí a pergunta: não são paralelas as retas letra A, R e S, letra B, G e H, letra C, M e N, letra D, V e U. Bonita, né? Te falei. E aí, o que você vai marcar nessa? Tempo na tela, editor.
A questão 3, ela é um pouquinho diferente da primeira e da segunda. Estava um pouco leve, né? Vamos colocar agora uma situação um tanto quanto diferente. Me acompanha aqui que eu vou ler para você. Questão 3. Super ensino. Observe a figura ao lado. Dentre as alternativas, indique qual contém todos os pares de retas paralelas da figura. Aí nós temos as retas V, T, U, R e S. As alternativas são assim. A letra A, R e S, V e T. Letra B, T e U, V e R. Letra C, V e T, R e S. Letra D, R e S, T e U. Mas aí, quero te propor um acréscimo para essa questão. Ela está pedindo as retas paralelas, né? Que tal você identificar também as concorrentes e se tiver também as coincidentes? E se tiver, perpendiculares também. Estende um pouquinho a questão, dá uma praticada aí nesse teu momento que está resolvendo. Bom, tempo na tela.
Agora nós já vimos as 3 atividades que eu tinha para você, certo? A primeira e a segunda foram mais simples. A terceira deu uma bagunçada, certo? Mas fala demais. E aí, vamos pro resolvendo. Vamos começar no começo. Vamos resolver a primeira questão, olha aqui. Lembra que eu tinha te pedido para colocar os exemplos de cada alternativa? Vou fazer aqui com você. Ó, na coincidente, lembra que é quando as duas retas elas vão ter todos os pontos em comum. Então é mais ou menos dessa forma, certo? As concorrentes, elas terão um único ponto em comum, certo? As perpendiculares também. No entanto, tem um detalhe específico. Devem estar fazendo um ângulo de 90 graus. E as paralelas não têm nenhum ponto em comum, certo? Olha aí, ó, rapidamente, certo? Qual é a nossa alternativa correta? Bom, até desenhei parecido, né? Vamos marcar a letra B. Essa aqui foi tranquila, né? Notou no teu caderno? Desenhou os exemplos? Quero te convidar agora para resolver a segunda questão. Olha aqui na tela. Considere os pares de reta a seguir. Aí temos as azuis, as verdes, as laranjas e essa amarelinha aí. A questão quer saber as que não são paralelas. Ou seja, as que não possuem pontos em comum. Ou melhor, falei errado, né? O único par de reta que possui ponto em comum, tá? Olha a reta RS. A reta RS, vou colocar aqui P de paralela. Não vou marcar a letra A. As retas de verde também não possuem nenhum ponto em comum. Então são paralelas. Não vou marcar a letra B. Olha a M. A M possui um ponto em comum. Então ela não é paralela. Então a nossa alternativa correta é a letra C. A letra D não é, né? É paralela. V e U. Aí eu vou estender um pouquinho. A nossa alternativa correta, a letra C, MN, elas são concorrentes ou perpendiculares? Elas têm um ponto em comum aqui, ó, que eu tô pintando de preto. Aqui no meio. Tá vendo que elas não fazem um ângulo reto? Não tem nenhum ângulo reto aí. Então elas não são perpendiculares. Então posso dizer que elas são concorrentes. Tá? Nota aí, concorrentes. E essa foi a resolução da nossa segunda questão. Tranquila, né? E aí, vamos continuar e resolver a terceira questão? Me acompanha aqui na tela, mais uma vez. Tá acabando, calma, calma. Olha aqui. A questão 3, ela diz o seguinte. Ela pede para observarmos a figura e marcar os pares paralelos. Deixa eu até marcar aqui, ó. Cadê? Os pares de retas paralelas. Vamos analisar alternativa a alternativa. Vamos começar aqui com a letra A. R e S. Deixa eu tirar esse tracinho daqui. Cadê a reta RS? Opa, olha aqui, ó. R e S. Não tem nenhum ponto em comum. R com S, então é paralelo. Tá certo. Vou colocar um check aqui. V e T. Olha aqui, ó. V e T. Elas vão ter esse ponto em comum e olha o ângulo de 90 graus aqui. Opa, não terminei. O ângulo de 90 graus está dizendo aqui na figura. Então quer dizer que elas são perpendiculares. Então não é a nossa alternativa. Deixa eu apagar esse tracinho aqui, né? Não é a alternativa A, porque esse daqui é perpendicular. Vou colocar abreviado, tá, gente? Vamos para a letra B. Vou até mudar de cor, colocar de azul. T e U. Deixa eu apagar aqui para a gente analisar tudo de novo. As retas T e U são paralelas? Olha aqui, ó, uma do ladinho da outra. T e U. Não tem nenhum ponto em comum, né? Uma com a outra. Então, até agora, é paralelo. Beleza. Vamos para o V. Pro V não, né? Para a reta V e R. V e R. Olha aqui, ó.
Elas têm um ponto em comum. E não é paralela, não é a nossa alternativa. E essas duas retas, elas são o quê? Como não formam um ângulo de 90 graus, então não é perpendicular. Só pode ser concorrente. Não vou marcar a letra B. Vou apagar aqui, a gente analisar. Vamos olhar a letra C, coloca de verde agora. A letra C, V e T. Ainda agorinha vimos que V e a reta T, elas são perpendiculares. Então não vou marcar a letra C de cara. Já até respondi ali, né? Agora vamos continuar com a cor verde. Só pode ser a letra D, né? Se não for a letra D a resposta, a questão tem que ser anulada. Mas bora conferir. R e S. Reta R e reta S. Opa, paralela. E a T e a U, ixi, é essa mesmo. Dá bem, né? É letra D a nossa resposta correta. As retas R, S e T e U são paralelas. 3 questões. Essa daqui foi bem legal, né? Não puxou tanto quanto eu pensei, mas foi bem legal. Quero te convidar para mais um desafio. Topa? Me acompanha aqui no Desafio Educa Mais. Olha aí, questão 1. Única questão, tá? Te adianto. Bonita essa imagem, um mapinha. A figura a seguir representa as ruas de um bairro popular. Analise a figura e marque a alternativa correta. As alternativas dizem o seguinte: Avenida Três Marias é perpendicular à Rua São Sebastião. Letra B. Rua São Sebastião é coincidente à Rua São José do Lago. Letra C. A Avenida Maria José é paralela à Avenida Três Marias. Letra D. Rua do Natal é concorrente à Rua dos Anjos. Mas e aí? O que você vai marcar? Tem uma alternativa aí que não faz o menor sentido no nosso contexto. Conseguiu encontrar qual é? Vou dar um tempinho aí na tela e tu responde a questão e a pergunta que eu acabei de fazer. Tempo na tela.
Tempo suficiente, né? E aí, conseguiu responder as duas coisas que eu te perguntei? A questão e aquela perguntinha que eu instiguei a tua mente. Instiguei a tu criticar isso daqui. As alternativas, né? Vamos lá, me acompanha aqui. Olha aqui as alternativas. Vamos identificar qual é a alternativa que não tem nada a ver com o nosso contexto. Olha, dá uma olhadinha aqui na letra B. Será que tu acertou? A letra B, ela está comparando duas ruas. Na verdade, todas as alternativas estão comparando duas ruas, certo? Só que na letra B, está dizendo que uma rua é coincidente à outra. Só que coincidente não é quando as retas têm todos os pontos em comum? Beleza, acertou, é isso aí mesmo. Só que nesse contexto que nós temos ruas que são representadas pelos segmentos de reta. Como é que duas ruas vão estar no mesmo, ou seja, com todos os pontos iguais e ter um nome diferente? Não faz sentido, né? Ah, porque uma é numa mão e a outra é na outra mão, contrária. Não, nada a ver, né? Tanto um sentido quanto o outro, a rua tem o mesmo nome. Então a nossa alternativa B, ela não faz o menor sentido. Tá erradíssima. Então eu não marco a letra B. Agora vamos analisar as outras, né? Analisando a letra A, nós temos aqui, ó. Cadê? Vamos identificar. Avenida Três Marias, está aqui. Beleza, e de vermelho. E ela está dizendo que é perpendicular à rua São Sebastião. Cadê a São Sebastião? Bora, GPS. Aqui, ó. Olha aqui a São Sebastião. Elas vão ter esse único ponto em comum aí. Mas elas não são perpendiculares. Vou lá e elimino a letra A. Tá erradíssima. Já eliminei duas questões aqui, né? E aí, como é que tá no caderno de vocês? C ou D? D ou C? Vamos lá. A letra C diz o seguinte: Avenida Maria José. Cadê Maria José? Aqui embaixo. Tá dizendo que é paralela à Avenida Três Marias. Olha a Avenida Três Marias aqui em cima. Elas não vão ter nenhum ponto em comum, né? Nunca vão se encontrar. Mano, é aqui. De cara. Vou marcar a letra C. Tá bom? E só pra gente finalizar, vamos analisar logo a letra D, né? A Rua Natal, deixa eu colocar de verde. Verde, porque o vermelho dá certo, tá ali na imagem. Rua Natal, aqui, ó. Rua Natal é concorrente à Rua dos Anjos. Cadê os anjos aí? Nem tem Rua dos Anjos. Essa daqui também não dava pra marcar, né? Então a gente elimina a letra D. E aí, o que você achou desse desafio? Teve umas pegadinhas aí, hein? Para você ficar atento. Às vezes nós temos questões que têm alternativas que não fazem o menor sentido. Agora, quero te convidar para o nosso último momento da aula de hoje. Vamos para o que eu aprendi hoje. Os nossos pontos importantes da aula foram as retas. O encontro entre retas, certo? Nós vimos as perpendiculares, que se encontram uma vez e formam um ângulo de 90 graus. As paralelas, que nunca se encontram, ou seja, não tem pontos em comum. Nós também vimos as concorrentes, que se encontram em um único ponto. E nós vimos também as que se encontram em todos os pontos possíveis, que é aquela que, como se uma reta estivesse em cima da outra, que são as coincidentes. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Obrigado por me acompanhar. Tchau, tchau!